Gente, a gente tem uma palavra desafiadora hoje. Desafiadora. E a gente vai ser, mas pastor David, por que ela é desafiadora? Porque ela é desafiadora. Aí você pode falar assim, mas esse negócio de ser e fazer discípulo, a gente já ouve falar há tanto tempo, então não tem mais segredo, não tem, né, não tem mais o que pregar sobre isso e tal. E realmente não tem segredo, já está tudo dado, já está tudo mostrado, né? É só fazer. E aí que está o desafio. É que a gente, nos últimos tempos, de forma mais escondida, vamos dizer assim. Será que se eu vier para aqui para frente vai dar microfonia? Dá não, né? Deus é bom. De uma forma diferente, a gente vai achando que a gente está fazendo algumas coisas e a gente, na verdade, não está. A gente vai, de um jeito muito estranho, a gente vai desenvolvendo uma religiosidade tipicamente brasileira e que ela, pouco a pouco, vai se diferenciando do que é o Evangelho de Cristo. Isso é um perigo, porque esse caminho ele vai sendo feito de forma muito suave, vamos dizer assim, muito não impositiva, de forma que a gente às vezes não percebe esse caminho que está acontecendo. Então a gente vai vivendo uma religiosidade, a gente vai desenvolvendo uma caminhada de igreja, vamos dizer assim, e a gente vai, mas quando percebe, a gente não tem o essencial para o fazer discípulo, que é o que a gente vai falar na parte da manhã, e mais essa parte do fazer discípulo. Só que a gente acaba tendo que fazer esse recuo primeiro, porque tem uma necessidade urgente e primeira do se falar de como fazer discípulo. Porque só tem um jeito de fazer discípulo. E qual é o jeito de fazer discípulo? Você sendo discípulo. Se você não for discípulo, você não consegue fazer discípulo. E tem um segundo movimento que é muito importante. Porque a gente só consegue fazer discípulo, e aí nesse sentido é muito urgente a gente relembrar disso, a gente só consegue fazer discípulo de Cristo se a gente fizer discípulo para Cristo. E a gente, ultimamente, tem uma tendência a fazer discípulo para a gente. A gente quer um discípulo para nós. A gente não quer um seguidor de Jesus. A gente quer um seguidor de Davis. A gente quer um seguidor dessa igreja. A gente quer, né? A gente não quer o reino de Deus. A gente quer a expansão da minha igreja, né? Olha, não é da igreja de Cristo, é da minha igreja. Então, se a pessoa não estiver fazendo do jeito que eu faço, logo ela está excluída desse mecanismo. Olha que complicado. E eu, com isso, queria conduzir aos irmãos na leitura do livro de Gálatas, da Epístola de Gálatas, né? Melhor dizendo. Abre aí. Não projeta, não. Que aí a gente faz exercício de abrir Bíblia. Livro de Gálatas, se fosse à noite, né, o culto que vem bastante visitante, a gente deixava projetar essas coisas. Mas como você está aqui agora, quase todo mundo aqui é crente há mais de 10 anos, né? Tem alguém aqui que não, só ela. Tem alguém aqui que é crente há menos de 10 anos? Ou todo mundo é igual eu, assim, tem mais de 10 anos já de igreja? Ó, viu? Então, todo mundo para o texto bíblico. Ô, glória! Se você não tiver com texto impresso, não tem problema. Acessa o celular. Achou? Gálatas? Achou? Todos? Todas? Show de bola. Capítulo 1, a partir do versículo 6. Alerta de Paulo à igreja de Gálatas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na verdade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus,
Prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de juntos estarmos diante da sua palavra. Pai querido, nesse instante a gente quer pedir para que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações essa palavra de alerta e que possamos sair daqui, Pai, transbordantes do teu Espírito e que saiamos daqui também sendo promotores do seu reino, de tal forma que consigamos fazer discípulos para o Senhor. Essa é a nossa oração essa manhã. Amém. Olha que interessante que Paulo está falando. Ele está falando da igreja de Gálatas. E está acontecendo um fenômeno lá na igreja de Gálatas que já parece com um fenômeno que a gente tem visto aqui nos nossos dias. E a gente falou no início aqui mais ou menos essa dinâmica que Paulo está orientando a igreja de Gálatas. O que ele está falando, o que está acontecendo aqui? Na comunidade de Gálatas está chegando uma galera pregando uma outra mensagem. E detalhe, está fazendo uma galera acreditar nessa mensagem que eles estavam pregando. Depois, se você for lendo o livro de Gálatas, e talvez a gente vai dar tempo de ir um pouco mais à frente, está se pregando a necessidade, porque a comunidade de Gálatas não é uma comunidade judia. Porque vocês lembram, né? Jesus ele não era cristão, tá? Jesus ele era judeu. Então ele veio como judeu, homem judeu, na religião judaica, e falou na religião judaica sobre um Deus que é Pai. E isso foi transformador, sobre um Deus que ama a todos, um Deus que em Jesus, que é Deus mesmo, vem para transbordar a graça e salvar a todos. E isso é um problema, porque para o judeu não existe esse negócio de salvação para todos. Para um judeu existe salvação para quem? Para mim. Existe uma oração judaica da época, de um homem judeu, que falava: obrigado, Senhor, por eu ser varão, judeu, porque o resto é não gente. Então só serve também para a visão do judeu homem, porque mulher judia é uma subclasse de espécie de pessoa. Olha o problema. Então para um homem, para um judeu, esse negócio de o outro diferente de mim, que não preserva a pureza, os ritos religiosos, esse não é merecedor da salvação. Logo, o Deus que eu sirvo, Yahvé, não é o Deus para eles. Aí Jesus chega, e Jesus ele não fala de Yahvé, ele fala de Abá. Aí quebrou, porque o Abá, o Deus de Jesus, que era o Deus que era para ser o Deus dos judeus, mas que os judeus não queriam acreditar nesse, é um Deus que vem para alcançar a todos. Todos. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, vai toda aquela desenrolada do Evangelho de João, João capítulo 3, a gente vê João se encontrando com Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus e fala: bom mestre, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque somente o Senhor pode fazer, somente Deus pode fazer o que tu fazes. Então, Nicodemos, o mestre da lei, reconhece em Jesus alguém da parte de Deus. E aí a proposta de Jesus para Nicodemos, a proposta não, né? A fala, a incisiva fala de Jesus para Nicodemos é o quê? É necessário nascer de novo. Assim, esquece tudo isso que você vem para mim, achando que você vai massagear meu ego, ou afirmar quem eu sou, e nasce de novo, filhão, porque agora não é mais esse Deus exclusivo, é um Deus transbordante, é um Deus que da graça dele transborda para todos, e você só vai alcançar esse Deus que é graça para todos nascendo de novo.
Porque se a gente não nascer de novo, a gente não quer esse Deus para o outro. Sem nascer de novo, a gente quer um Deus para nós. E aí, capítulo 4 de João, onde é que Jesus está? É necessário passar por Samaria. Samaria não é território de judeu. Samaria é território de inimigo de judeu. Lembra da parábola do bom samaritano? Isso era uma perversão, falar que alguém samaritano era bom. E aonde é que estava a presença de Deus naquela parábola? No sacerdote, no levita ou no samaritano? No samaritano. Olha como que Jesus vem, né? Quebrando tudo, quebrando tudo. E aí olha que Jesus está agora passando por Samaria. E com quem que ele está falando? Com a mulher. Com mulher não se fala, gente. Mulher não é gente. Ela, além de ser mulher, era uma mulher samaritana de costumes duvidosos. E com quem que Jesus está falando? Com essa mulher. E é interessante, porque quando Jesus se apresenta... olha que lindo. Jesus, quando ele encontra com Nicodemos, ele não fala que ele é Deus. Ele não se apresenta como Deus. Nicodemos o reconhece. Para aquela mulher que era samaritana, Jesus fala assim, eu sou Deus. Era a esperança dela, Senhor, a gente está esperando. Aí ele fala assim, esse que vos fala é o Messias. Para Nicodemos foi oferecido a possibilidade, fala assim, Nicodemos, nasce de novo. E o que Nicodemos faz? Se retira dali, a gente não sabe se Nicodemos nasceu de novo ou não. E o que a samaritana faz? Fala para mim. Ela nasce de novo. Ela queria ir com Jesus. Ele fala, não. Você vai voltar para a sua cidade, você vai começar a falar para todo mundo com quem você se encontrou. E o que ela faz? Ela volta. Ela fala com todo mundo. E ela começa a fazer discípulo. Por que ela começa a fazer discípulo? Porque ela se encontrou com o Mestre. Ela se encontra com Jesus. Ela não vai lá falar de uma experiência que ela teve, falando, você tem que ter a mesma experiência que eu tive para você ter uma experiência verdadeira. Não, ela vai lá e fala assim, eu me encontrei com o Messias e você também precisa se encontrar com ele. O jeito que você vai se encontrar com ele, eu não sei como ele vai te alcançar. Pode ser da mesma forma que fez comigo, e normalmente não é, mas vai ser uma forma completamente nova com você, e você vai se encontrar com o Messias. Então, quando aqui no Evangelho, na carta de Gálatas, Paulo está fazendo esse alerta, ele está falando, estão pregando para vocês agora um Evangelho diferente do Evangelho da graça. Estão querendo que vocês, que não são judeus, são gregos, para que tenham o alcance do Messias, tenham que passar por uma judaização. Vocês, para alcançar Jesus, né? Para você ser discípulo de Jesus, você antes tem que ser filho de Abraão. Né? Você tem que passar por toda a tradição abraânica, passar pelo processo de circuncisão, você tem que guardar dia santo, parar de comer determinados alimentos, porque sem fazer isso você não é filho. Aqui está um problema muito grande. Por quê? Porque a gente, enquanto humano, a gente gosta de receitas. E a gente tem uma tendência a querer receitas complicadas, de mortificações, de esforço, para que a gente ache que pelo o nosso fazer, pelo nosso mérito, a gente alcance alguma coisa. E aí depois a gente fala como para Deus? Olha, Senhor, quantos anos eu te sirvo, o quanto eu já fiz.
a quantidade de cerveja que eu não bebi. Se você está orando assim, era melhor você ter bebido cerveja. Porque você não está fazendo porque você ama a Deus. Você está fazendo para fazer uma chantagem espiritual. E aí, nesse processo, você nunca foi discípulo de Jesus. Porque você não alcançou o entendimento da graça e que você é salvo mediante a fé. É porque hoje a gente acha muito normal esse negócio de Jesus, a gente está todo mundo aqui bonitinho, a gente participa de ceia, participa do batismo, passa pelo batismo e tal, e a gente acha que sempre foi assim. Não, não foi não. Na visão lá de trás, há 2000 anos atrás, lá quando Jesus veio, você, brasileiro, negro, descendente de índio, misturado com europeu, a confusão que a gente é aqui de povo, você não tinha o direito de entrar no templo. E Jesus veio para mudar isso tudo, transbordar isso tudo. E aí Paulo está ali, ó. Vocês tiveram contato com o evangelho verdadeiro que é Jesus, aprenderam desse evangelho, se voltaram para Jesus, começaram de maneira linda esse caminho. Agora estão vindo até vocês, anunciando para vocês uma outra coisa, que é necessário você fazer um montão de coisa para ser, sabe qual é? Você passar de crente nível bronze, para você passar para o crente platinum, com sala de espera, né? No aeroporto, tu não vai ficar no saguão, porque aí você é nível bronze, tu tem que ter um cartão internacional, platinum, mega plus, né? Então, para isso, você precisa fazer um montão de outras coisas. Paulo está falando, isso não é evangelho. Se vocês começarem a fazer dessa forma, a seguir dessa forma, vocês estão deixando de ser discípulos. Vem comigo agora. Você consegue identificar esse modo de ser e fazer na igreja brasileira hoje? Como a gente, com muita facilidade, está pregando, e aí não vou falar pregando o evangelho, porque se a gente está pregando algo diferente de Cristo, assim como Paulo falou e nos alertou, a gente está pregando qualquer coisa, menos o evangelho. Então, e olha o que ele fala, pode vir um anjo. Que a gente fala, se vem um anjo aqui falar qualquer coisa, você vai falar o quê? Agora aquela igreja lá desce anjo. O que Paulo fala? Mesmo que vier um anjo, um ser celestial, e normalmente ser celestial que desce falando coisa não é coisa boa não, mas assim, né? Vamos combinar. Mesmo que vier um anjo falando uma outra mensagem que não for a de Cristo, abandona. Não segue. Porque ele não está fazendo discípulo para Jesus. Ele está fazendo discípulo para si. Olha o problema. E gente, é técnica de discurso. E a gente gosta de movimento messiânico. O povo brasileiro ama movimento messiânico. Sabe o que é movimento messiânico? É a gente depositar toda a nossa esperança em alguém que ele chegando vai resolver o problema de tudo e de todos. Assim, uau, o cara é bom, o cara é fenomenal, o cara é maneiro, o cara é mega blaster. Aí se o cara vem pregando, fala meia palavra de... né? Você escolhe ali 6 frases de efeito, você fala as 6 numa mensagem, e a galera se arrepia. Uau! A galera vai. A galera vai. Mas se você olhar para a mensagem que está sendo pregada, para como tem sido feito o que ele tem falado, a gente começa a perceber se aquilo que ele está falando é o evangelho de Jesus
ou não? Como é que você sabe se aquilo que está sendo pregado é evangelho ou não? E aí vem o segundo aspecto que é fundamental. A gente, para fazer discípulo, a gente precisa saber o que é o evangelho. E para a gente saber o que é o evangelho, a gente precisa conhecer Jesus. E aí é o desafio. Porque não é saber sobre Jesus. Tá? Saber sobre Jesus, muitos sabem. No Brasil, mais da metade da população sabe. O Brasil é um país relativamente fácil de você fazer evangelização. Só você olhar por nome. A maioria dos nomes brasileiros são o quê? Nomes bíblicos. Por que isso? Porque a gente é catequizado / evangelizado desde muito cedo. Muito cedo. Eu, por exemplo, eu sou cristão batista. Quando eu nasci, os meus pais ainda não eram evangélicos. Mas eu fui batizado na igreja católica. Olha como que a gente, desde cedo, você conhece um montão de gente do trabalho, da escola, da faculdade, que não tem uma caminhada de igreja dominicalmente, mesmo que seja católico, mas quando casa, é na igreja católica, tem que ir lá, e só casa na igreja católica se tiver lá o documento de habilitação, lá de batismo e tal. Ou quando nasce a criança, vai lá e também batiza a criança. Isso por quê? Porque a gente tem um conhecimento do caminho de Jesus. Então, saber quem é Jesus, um montão de gente sabe. Saber sobre Jesus faz da gente um discípulo? Não. Por exemplo, eu sei sobre Platão, filósofo lá que nasceu antes de Jesus. Tal. Só sei. Sei algumas coisas que ele falou, algumas coisas legais. Eu sei, lá, sobre agora um filósofo mais da nossa época agora, do Nietzsche. Só sei algumas coisas, tal. Se a gente falar de Freud aqui, todo mundo sabe. Ah, não, sei, o Freud, o cara lá da psicanálise, que era neurologista. Todo mundo sabe. E você é discípulo de Freud? Não, porque você conhece, assim, sabe, né? De falar quem é. A mesma coisa sobre Jesus. Para a gente, então, saber o que é evangelho, se o evangelho que está sendo pregado é o evangelho verdadeiro, a gente precisa conhecer Jesus. E aí, para conhecer Jesus, é necessário o quê? O que é necessário para a gente conhecer Jesus? Andar com Ele. Andar com Ele. Fazer o que Ele fez. E aí é muito complexo, porque a gente tem visto hoje em dia uma igreja no Brasil que quer andar falando sobre Jesus, e aí de novo, né, o falar sobre, né, o saber sobre é vazio, mas não caminha com Jesus. Fala uma coisa e tem uma outra prática. Porque, por exemplo, você vai lembrar, a gente acabou de falar do exemplo de Nicodemos e do exemplo da mulher samaritana, mas Jesus, por exemplo, ele tem uma fala contra Jesus, que na verdade não é contra Jesus, né? Está mostrando para a gente quem é Jesus. As pessoas da época de Jesus falavam que Jesus era comilão, beberrão e amigo de pecadores. Os fariseus chegavam para Jesus, lembra do chamado de Mateus? Mateus é chamado, Mateus coletor de imposto, então ele era um judeu traidor, e na verdade ele não traiu porque ele quis. Você imagina o Império Romano, chega, quem desses judeus aqui dessa aldeia sabe matemática, caligrafia, fala mais de uma língua, aí, tem a família lá do fulano, Mateus, o menino que sempre estudou,
ele a partir de hoje é cobrador de imposto. Você vai falar o quê? Hã? Você, ué. Vai ser. E o que Mateus fez? Foi ser cobrador de imposto. Só que ao fazer isso, ele está renegando toda a religião judaica. Então ele se torna impuro. E Jesus passa na frente de Mateus, impuro, cobrador de imposto. Segue. O que o judeu Mateus faz? Segue. E aí o que Mateus, quando ele acaba de iniciar a caminhada dele com Jesus, faz? Dá uma festa. E um cara que é impuro, porque ninguém mais do povo queria estar com ele, chama para essa festa quem? Outros impuros. Então, uma festa de pecadores. E onde é que Jesus está? Fala, não, Jesus fala assim, não vou não. Vocês vão tocar a música do mundo lá. Vocês vão comer coisa impura. E eu vou me sentar com o impuro. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Foi lá. Por que Jesus faz isso? Porque a graça dele é transbordante. Eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os enfermos. Então como é que a gente quer fazer discípulo se a gente olha para o outro, seja ele quem for, e a gente já considera ele não digno? Sabe quem é não digno? Você, eu. O outro também. Mas lembra de Gálatas? Não é pela lei, é pela graça. E se a gente está fazendo um outro evangelho que não dá graça, a gente não vai fazer discípulo. Você pode fazer discípulo de qualquer outra pessoa, mas não vai ser discípulo de Jesus. A gente perde a capacidade de fazer discípulo de Jesus quando a gente perde a capacidade de testemunho. E testemunho, gente, não é imposição. É transbordamento de acolhimento e graça. O evangelho de Cristo é o evangelho gracioso. É um evangelho que quando você olha para ele, dá vontade de você fazer a mesma coisa que. Sabe? Ao olharem para você, fala assim, eu queria ser igual. Eu quero ser igual. Qual o caminho de fazer igual? Mas a gente está montando no Brasil uma igreja repelente, uma igreja repulsiva, uma igreja que as pessoas olham para a gente e falam assim, eu não quero essa vida. Por quê? Porque a gente se esqueceu de fazer discípulo para Jesus. A gente está querendo fazer discípulo para a gente. Para si. Seguidores de eu. Né? Não, se eu entregar o meu ministério, o ministério acaba. Você está fazendo um monte de seguidor de você, não seguidor de Jesus. Porque se você está trabalhando em uma frente que é evangélica, a sua ausência não pode trazer diferença daquele lugar. O contínuo tem que continuar. Por quê? Porque ali existe fruto do Espírito, ali existe carismas, ali o Espírito faz. Então, se vai ter a ausência de alguma determinada característica, o Espírito faz nascer aquela característica em outra pessoa. Mas não, a gente quer discípulo para a gente. Não, ninguém sabe fazer o que eu faço. Claro, tu não deixa, tu quer discípulo para você, não para Jesus. Lembra da comunidade de Atos? A gente sempre fala da comunidade de Atos. Nossa, a comunidade de Atos, aquela igreja linda, fofinha. Não era nada linda, nem era fofinha, era igual a gente. Um monte de pecador, um monte de gente problemática, mas eles tinham uma característica que a gente tem perdido nesses dias. Lembra que está falando lá no finalzinho? Abre aí, Atos, vai lá, para a gente finalizar. Atos capítulo 2. Lá no finalzinho.
a partir do 46, que o restante vocês já conhecem. Posso ler? Todos, todas, Atos capítulo 2, a partir do 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era uma igreja que tinha a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que tinha prazer em chamar o outro para estar junto na partilha. Fazer era partir pão, era compartilhar a mesa, era estar junto, porque para a comunidade judaica, compartilhar da mesa é compartilhar com o outro a vida, é fazer assim, você faz parte da minha vida e eu divido parte da minha vida com você. Nessa comensalidade, nessa partilha de pão, você faz-se um comigo e eu me faço um com você. Então eu só posso partilhar da mesa com quem é digno, com quem é puro. E aí o que Jesus faz? Ele transborda a mesa, ele faz a mesa um lugar para todos. Então, diante da mesa de Jesus, quem é digno? Todos, porque Ele nos faz digno. Não que a gente tenha dignidade, não que eu tenha mérito, não que eu cumpra a lei para estar na mesa de Jesus, mas Ele mesmo, que é o pão, faz a gente participante dessa mesa. A comunidade de Atos, que era uma comunidade transbordante do Espírito, e ser transbordante do Espírito é um desafio, porque quando a gente se deixa ser transbordado pelo Espírito, a gente não toma conta da nossa vida. Lembra de Pedro? Livro de Atos. Pedro achava que a comida era impura, que as coisas eram impuras, que a lei do outro é impura, que o outro povo era impuro. E aí ele tem aquela visão de um rolo descendo do céu cheio de comida que não é pura. E a voz de Cristo fala o que para Pedro? Pega e come. O que Pedro faz? Não vou comer. Nunca botei algo impuro no meu lábio. Nunca. Sou judeu, sou raça pura. Mas ele está dinamizado pelo Espírito. No pouco tempo depois, onde Pedro está? Na casa de Cornélio, homem não judeu. Chega na casa de Cornélio, tem uma comunidade sendo reunida ali. Uma galera que já está seguindo o Evangelho de Cristo. E Pedro não levou para lá. Quem levou foi outro caminho. Quem levou? Não sei, mas chegou. E quando Pedro chega lá, aquela comunidade está acontecendo o que naquela comunidade? Aquela comunidade está cheia do Espírito. Transbordou. Então aquela comunidade nascente de Atos, que era a comunidade cheia do Espírito, partia o pão, dividia, chamava para junto, ia para a rua anunciar, vamos. Ah, mas eu não sou, não tem problema não, vem com nós, é geral. Jesus é para geral, vem ser discípulo. Ah, mas eu não fiz o curso, eu não fui batizado. Não, vem. E essa comunidade tinha a simpatia de todos. Quer fazer discípulo? Conquiste a simpatia das pessoas. A Bíblia fala que a gente tem que ser cheiro de Cristo. Lembra desse texto? Isso é bonitão, né? Cheiro de Cristo. Como é que a pessoa sente o seu cheiro, gente? Fala para mim. É de longe? É de perto. É de perto. Se você é cheiro de Cristo e não deixa a pessoa vir te cheirar, não deixa a pessoa ser alcançada por essa dinâmica de transformação que aconteceu na sua vida. Cara, a gente tem a coragem
de não saber o nome do nosso vizinho. A gente tem a coragem de não saber o nome dos amiguinhos do colégio dos nossos filhos. A maioria dos irmãos daqui não sabem o nome do dono do bar ali da frente. A gente não sabe o nome dos irmãos que moram a 50 metros aqui da igreja. Não sabe se tem filho, se tem filha, se tem cadeirante, se tem velho, se é autista. Não sabe. Porque a gente não está querendo fazer discípulo de Jesus. A gente quer uma igreja que a gente possa controlar. Todo mundo bonitinho, todo mundo educado, ninguém vai dar trabalho. A gente não vai ter, né? A gente não vai se assustar com nada que acontece, né? Não vai entrar nenhum Mateus, nenhuma mulher samaritana, não vai entrar nenhuma mulher adúltera para a gente falar que não é para jogar pedra. Porque a gente não quer fazer discípulo. E a gente foi chamado para... A gente leu aqui no início do culto, gente. Só que, de novo, conhecer o que está escrito, né? Saber aonde está escrito, quem escreveu, falar os versículos, não quer dizer nada. Lembra de Jesus na cruz? Lembra? Jesus na cruz. Tinha dois caras do lado dele. Um olha para Jesus, sabe quem Jesus é, fala, se tu é Deus mesmo, desce daí. O outro fala, rapaz, esse cara não fez nada. Você é o Cristo, o Messias. Fala, Senhor, eu não sou digno. Mas se o Senhor puder, só lembra. Lembra só. E aí o que acontece com esse que só pediu isso? Fala, hoje você vai estar comigo lá. Ele sabia quantos versículos bíblicos? Ele fazia qual ritual de purificação? Qual foi a última vez que ele levou alguma coisa no templo para oferecer como pureza, sacrifício? Ah, tá. E aí a gente fala que bandido bom é bandido morto. Não entendi. Poxa, Jesus, você está estragando o negócio. Olha o trabalho que Jesus está dando para a gente, gente. E aí, de novo, a gente tem sido uma igreja evangélica que não é evangélica. A gente tem sido uma igreja brasileira não evangélica que quer fazer uma religiosidade sem Jesus. Uma experiência de fé sem Jesus não é evangelho. Um segmento de uma religião sem Jesus não é cristã. E você não vai fazer discípulo para Jesus. Você vai fazer discípulo para aquilo que você acha, né? Que você inventou, que você criou. E isso não é evangelho. E aí a gente tem que pegar o aviso e o alerta de Paulo aos Gálatas. Há 2 anos virei maluco. Chega aqui, prego tudo diferente. Não acredita. Fala assim, você é anátema. Você não está pregando o evangelho de Jesus. Porque isso que você está pregando não é Jesus, não é a graça. E a gente só faz discípulo se a gente pregar e viver a graça de Jesus na nossa vida. Como eu falei, a gente falou aqui agora há pouco, de fazer discípulos em todas as nações, batizando. Você só faz isso se você for discípulo de Jesus. Se você anunciar a graça. Se você falar é por Cristo, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo. Vem seguir Cristo, viva igual a Cristo, não igual a mim. Ah, mas Jesus. Ah, mas eu não consigo. Pede para Jesus transformar a sua vida, para o Espírito Santo ministrar sobre você. E aí a gente tem que ter a ousadia de fazer igual Paulo. Lembra de Paulo de novo? Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando a
a imagem de Cristo no meio de nós estiver apagando, não porque Cristo se apaga, mas porque as coisas vão tornando tudo embaçado, você tem que ser esse modelo. Mas você tem que ser o modelo de Cristo, não o seu modelo. Não o seu modelo. Gente, o pessoal lá de fora não vai pregar, não vai ler a Bíblia. Eles não vão vir fazendo pergunta bíblica para você. Eles não vão querer saber a história de Israel, tá? Qual o nome das 12 tribos de Israel? Eles não vão te perguntar isso. Eles vão querer saber a sua história. Como é que você consegue suportar a adversidade, a dor, o sofrimento com alegria? Como é que você faz para tratar sua esposa do jeito que você trata, irmão? Eu não aguento. Eu chego em casa e eu quero matar 3. Ela, a cachorra e o filho. E você faz diferente, irmão. Você trabalha na mesma empresa que eu. Você vem no mesmo ônibus lotado que eu. Você come o mesmo pé de galinha depois do dia 20 que eu e você está rindo, irmão. Fala para mim o que acontece. Mas a gente não deixa o perfume de Jesus na nossa vida chegar na vida do outro irmão. A gente não vai fazer discípulo. Obrigado pela tua palavra durante a EBD. É isso aí mesmo. A gente não pode ver o outro como inimigo. O outro é filho e filha de Deus. A gente prega isso e ensina isso para as criancinhas. Quem é desde pequenininho da EBD, lá na classe da tia Joana, aprendeu isso. Fala assim, o homem e a mulher foi criado de Deus. A gente nasceu do barro, aí criou Adão, depois da costela, não sei o quê. Então a gente aprende lá na classe da tia Joana que todo o ser humano é criatura de Deus, filho e filha de Deus, Deus mesmo criou, e ele só está vivo por causa da ação de Deus. Porque o que Deus faz na vida dele? Sopra o Espírito. Então, sobre ele tem o sopro do Espírito. E a gente fala que ele agora é o quê? Um não filho de Deus. Não é não, filho. Ele é filho de Deus, ele é habitado pelo Espírito. O que a gente tem que ir lá falar com ele é exatamente isso. Fala, filho, filha, você é de Deus. Ah, mas eu não quero. Não. Independente de você querer ou não, você é filho e filha. Você é filho e filha. Você só tem que aceitar a filiação, porque já é. A graça já te alcançou, já está em você. Mas a gente não quer ir no mundo proclamar a graça. A gente quer no mundo declarar juízo. E aí a gente não vai fazer discípulo. A gente vai fazer inimigo. Aí a gente não vai ser uma igreja como a igreja de Atos, que era uma igreja que tinha a simpatia do povo, mas a gente vai ter a aversão do povo. Vou entrar ali nada? Todo mundo mentido? Está ali, ó. Todo mundo assim, ó. Lá em pé. Não fala comigo nem para dar bom dia. Não vamos fazer discípulo. Quer fazer discípulo? Abra a sua casa. Convida para comer bolo à tarde, com café. Coca-Cola gelada com pastel, hein? Para a criançada da rua. Sabe aquele moleque que passa a tarde chutando a bola no seu portão? Sabe? Hã? Faz uma pratada de pastel, carne, queijo, flango, Coca-Cola gelada, abre o portão, todo mundo correr. Ô, escorre não, chega aí, vamos comer pastel. Senta no chão assim, ó, com geral, começa a dar pastel. Ah, por que você está fazendo isso? Porque Jesus te ama, cara, só por causa disso, você é meu irmão. Cara, alguma coisa vai começar a mudar. Mas para isso a gente tem que ser discípulo de Jesus. Amém?
Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, nessa manhã, Pai, que o Seu Espírito Santo ministra em nossos corações a necessidade, Pai, de sermos verdadeiras discípulas e verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Desperta-nos, ó Pai, mais uma vez a necessidade de olhar os nossos olhos, ó Pai, a Jesus. De deixar, Pai, mais uma vez que o Espírito Santo se mova em nossos corações, para que, movidos pelo Espírito, por meio do Filho, a gente proclame ao mundo a graça transformadora do Pai. Que a gente, Senhor, movidos pelo Teu Espírito, possamos ser mais uma vez a comunidade que tenha a simpatia do povo. Que o povo tenha vontade de entrar pelas portas. Não por uma imposição, por medo, não, Pai, mas pela presença acolhedora, pela presença transbordante, pelo anúncio do amor e da graça que o Senhor tem para com cada um e com cada uma. Pai, que nós possamos ser Seus instrumentos neste local, em nossas casas de maneira particular, em nossas famílias de maneira mais abrangente, em nossa comunidade de fé aqui nesse bairro, se expandindo para todo o local por onde a gente passar. Que possamos ser de verdade, Pai, pequenos cristos, que é isso que quer dizer ser cristão. E que as pessoas, ao olharem para a gente, percebam que não é por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que o Senhor tem feito em nós, pelas transformações e pela graça que o Senhor faz habitar em nós e faz transbordar para o outro. E que ao olharem para nós, ó Pai, que a gente tenha plena consciência de que toda a honra e toda a glória seja dada ao Seu nome. E que assim nós possamos ser uma igreja viva, santa, com capacidade de servir nesse tempo, revelando neste tempo o Seu amor para cada um e para cada uma dos Suas filhas e Seus filhos neste tempo. Usa-nos, ó Pai, mais uma vez, isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.